Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. E no nosso programa de hoje você vai ficar por dentro dos principais destaques do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. A nossa equipe esteve no município de Cordeiro para apurar uma denúncia de má gestão e irregularidades nas contas do Hospital Público da cidade. E aqui no estúdio nós teremos a segunda parte sobre o Programa de Censo da População Infanto-Juvenil Acolhida 2018. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E a nossa equipe de reportagem do MP Cidadão esteve no município de Cordeiro, aqui no Rio de Janeiro, para apurar denúncia de desvio de recursos públicos e má gestão. Confira com a gente. O caos na saúde pública de Cordeiro, infelizmente, é um reflexo do que acontece em todos os municípios do Rio. Localizado na região serrana do Rio de Janeiro, o município de Cordeiro tem um pouco mais de 20 mil habitantes que sofrem com a crise da saúde pública. Em 2014, nós já havíamos recebido algumas notícias de irregularidades envolvendo a prestação de serviço de saúde pública por parte do Hospital Antônio Castro. O Hospital Antônio Castro prestava o serviço de atendimento médico hospitalar em decorrência não só de convênio ao SUS, mas também de um contrato que ele tinha com o município de Cordeiro. No dia 24 de dezembro de 2014, nós recebemos a notícia de que possivelmente o serviço de plantão médico seria interrompido. Imagine, né? Logo nessa época das festividades de final de ano e logo na noite de Natal. Então, nós ajuizamos uma ação civil pública com um pedido de liminar em face do município de Cordeiro e do Hospital Antônio Castro para que o serviço fosse continuado sob pena de incidência de multa diária ao município e ao Hospital Antônio Castro no valor de R$50 mil. E, posteriormente, em razão de notícias de descumprimento dessa liminar, nós pedimos para que essa multa fosse majorada e para que a multa passasse a incidir diretamente sobre o patrimônio pessoal do então prefeito do município de Cordeiro e do então presidente do Hospital Antônio Castro. Essa foi a primeira de muitas ações do Ministério Público na região, mas infelizmente as irregularidades não pararam por aí. O hospital aqui de Cordeiro está na mira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 2014. Várias ações civis públicas já foram ajuizadas. Uma inspeção foi feita aqui no hospital, onde centenas de medicamentos vencidos foram apreendidos. Além disso, um médico e um estudante de medicina foram presos aqui por falsidade ideológica e prática ilegal da profissão. Muitos foram os problemas. Ano passado, o Hospital Antônio Castro fechou e reabriu esse ano, como o Hospital de Cordeiro. Agora o hospital segue de portas abertas com uma nova administração. E o MPRJ vai continuar atuando para que esse desrespeito no momento de maior fragilidade do cidadão, que é o momento da doença, não aconteça. E agora é hora do quadro Minuto MPRJ com as notícias do Ministério Público em 1 minuto. Confira. Tudo bem, Zé? Vamos aos destaques. O MPRJ denunciou 2 delegados e 5 inspetores da Polícia Civil por formação de quadrilha, extorsão mediante sequestro, roubo qualificado, concussão e constrangimento ilegal contra criminosos de Mesquita. Os policiais, que se autodenominavam o Bonde dos Coroas, foram presos pela Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou 3 administradores da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A. por crimes contra a ordem tributária que geraram prejuízo de R$ 69.800.000 ao erário estadual. Os denunciados fraudaram a fiscalização tributária estadual, suprimindo as incidências de ICMS em operações de importação de mercadorias. De acordo com a denúncia, eles omitiram informações e inseriram elementos inexatos em declarações, documentos fiscais e nos lançamentos na escrituração fiscal digital da refinaria.
E para finalizar, o MPRJ firmou uma parceria que permite o reaparelhamento da 22ª Delegacia de Polícia na Penha. A destinação de parte das penas pecuniárias devidas por réus processados por crimes de menor potencial ofensivo tem permitido à 22ª DP a compra de novos equipamentos para a unidade. Esses foram os principais destaques do nosso site mprj.mp.br. Até a próxima, José Fernandes. Obrigado, e agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque MP Cidadão volta já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão para a segunda parte do programa que nós estamos fazendo sobre o 21º Censo da População Infanto-Juvenil Acolhida 2018. Para debater o assunto, nós convidamos o promotor de justiça, Rodrigo Medina, ele que é titular da 6ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da capital, aqui no Rio de Janeiro, né? E também coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Matéria Não Infracional da Infância e da Juventude. Eu também recebo o servidor Renato Marques Lisboa Filho, ele que é analista do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro e supervisor do módulo Criança e Adolescente, o MCA. Sejam bem-vindos ao nosso MP Cidadão de hoje. E para darmos sequência ao nosso tema de hoje, que é o 21º Censo da População Infanto-Juvenil Acolhida, eu peço ao doutor Rodrigo Medina para falar agora sobre a questão étnica, né? Vou levantar aqui alguns dados aqui. Crianças da raça negra, parda e preta representam 67%, ou seja, 63% das crianças e adolescentes acolhidos. Das 167 crianças aptas à adoção, 136, ou seja, 81% são da raça negra, entre parênteses, né, vamos colocar preta e parda. Eu queria perguntar para o doutor Rodrigo, como é que se estabelece um critério étnico, né? Isso é uma questão universal que não se tem muito uma régua, né, da melanina. Como é que funciona isso? Na verdade, a gente utiliza no MCA desde o princípio os critérios do IBGE, né, para cor branca, amarelo, indígena, preta e parda. E a gente sempre teve na ficha das crianças e adolescentes a questão do elemento cor. Só que a gente não tinha ainda levado em consideração esse elemento cor cruzando com tabelas clássicas que a gente já produzia no censo, como, por exemplo, do tempo do acolhimento, do número de crianças disponíveis para adoção. E a gente começou a sentir, fazendo o trabalho, que não faria sentido produzir estatísticas sobre uma população infanto-juvenil acolhida sem levar em consideração essa questão de cor e etnia. Então, por isso, nesse censo veio como inovação o cruzamento da cor das crianças com esses dados importantes que você leu aí. Então, eu vejo, analisando esses dados, não me surpreendem, né? Eu já imaginava que fosse assim, porque a gente que está na ponta, fiscalizando a entidade de acolhimento, sabe que a maior parte das crianças que estão acolhidas são realmente de raça negra, ou seja, pretas e pardas, segundo critérios de definição do IBGE. Eu acho que esse dado no sistema, ele retrata a desigualdade racial que nós vivemos no país. Se a gente tem esses dados no sistema carcerário, no sistema de saúde, em todos os sistemas, por que não considerar isso numa estatística já consolidada como ICA, que já é produzida há 10 anos? Isso pode servir, inclusive, para orientar políticas públicas que diminuam essa desigualdade racial e que tentem encontrar até diagnóstico em relação ao que está acontecendo em termos de violação de direitos com a população da raça negra. Renato, o que o doutor Rodrigo está falando mostra que o trabalho de vocês ali tem que estar passando o tempo todo por inovações, né? Aperfeiçoamentos, né? Exatamente. Inclusive, uma das inovações que a gente trouxe, na verdade, vai impactar diretamente já no próximo censo, seria os descritores de motivo de acolhimento e desligamento, né? Esse foi um material produzido pela equipe técnica do CAL, né? Onde, ao selecionar o motivo de acolhimento ou desligamento de uma criança ou adolescente dentro do MCA, vai abrir uma caixa box com conceito técnico, né, daquele motivo, com referências bibliográficas inclusive. Então, isso vai dar um refinamento maior, né, quando a gente olhar para o gráfico aí de acolhimento e para o gráfico de desacolhimento. Como é que é esse desacolhimento? Como é que se classifica uma criança que está em processo de desacolhimento ou foi desacolhida?
A gente tem vários motivos, né, de desligamento dessa criança do MCA. A grande maioria é desligada por uma questão de reintegração familiar, né? Se trabalha a família, se detecta que o problema, na verdade, é uma estruturação familiar, e aí se trabalha a família, essa criança volta para a reintegração familiar, né? A gente vê aí ao longo dos censos que esse vem sendo, por hora ainda, o principal motivo de desligamento dessa criança do MCA. Fora as colocações em famílias substitutas, guardas, né? Enfim, mas o nosso trabalho ali na ponta é que essa informação chegue para a gente o quanto antes, para a gente tornar cada vez mais uma ferramenta volátil, né? O MCA é uma ferramenta de agregamento de informações, né? E essas têm que chegar e sair de forma rápida, porque mal ou bem é a criança que está ali dentro do serviço de acolhimento, numa medida que é excepcional. Doutor Rodrigo, qual o papel do MP nesse processo de acolhimento e desacolhimento? O MP, ele supervisiona, ele acompanha essas crianças e adolescentes no momento posterior que elas são acolhidas ou desacolhidas? Tão logo a criança é acolhida, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele determina que vai ser distribuído um procedimento judicial, ali vai ser juntada uma guia de acolhimento, que o juiz controla o número de acolhimentos, ali vai ter os dados da criança, o motivo do acolhimento. Esse procedimento vai ser remetido ao Ministério Público, vai ser aberto à vista tão logo possível para o Ministério Público. E a partir daqueles dados, do relatório do Conselho Tutelar, do relatório da equipe técnica do juízo, dizendo por que houve o acolhimento, o Ministério Público vai adotar medidas cabíveis para fazer com que aquela criança retorne para casa, ou se já há elementos de uma violação gravíssima praticada pelos pais, vai entrar com ação cabível em face dos pais. O que a lei determina, foi uma alteração da Lei 2010 de 2009 no Estatuto da Criança e Adolescente, é que se instaura um procedimento contencioso, coisa que antes de 2009 não era obrigatório. Então os pais eles tinham o direito de não concordar com o acolhimento, procurar a defesa técnica e se insurgir contra o acolhimento, postulando que a criança volte para casa até comprovando que não houve aquela violação de direito que gerou o acolhimento. Então, o Ministério Público é um ator fundamental na fiscalização disso e o MC é uma ferramenta que, para além dessa atuação no processo, que é uma atuação formal determinada em lei, ele acelera a tomada de decisão pelo promotor de justiça. Porque muitas vezes o processo ele não chega tão rápido ao promotor de justiça. Demora no processamento, demora a abrir vista, demora a ter um relatório, a juntar os documentos básicos. Mas o MCL já proporciona essa informação em tempo real. Porque no momento que a criança é acolhida, a entidade de acolhimento, alguém da equipe técnica ou dirigente da entidade de acolhimento vai preencher ou pelo menos lançar o primeiro nome ou um dado qualquer da criança, alertando o promotor de que na área dele de atribuição entrou uma criança nova. E com isso ele já pode coletar esses elementos na rede, independentemente da vinda do processo. E pode até entrar com ações sem que o processo tenha vindo para ele. Bom, o tema está muito bacana, gente. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo. E você nos acompanha, não sai daí, porque você pode ajudar alguém que esteja interessado nessa questão. A gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão de hoje, né, falando sobre o 21º Censo da População Infanto-Juvenil Acolhida no estado do Rio de Janeiro. E agora nós vamos ao nosso quadro MPRJ Responde. Acompanhe com a gente aqui, vamos lá. E a pergunta é: onde eu posso localizar programas de apadrinhamento e voluntariado aqui no Rio de Janeiro? A pergunta é de Maria das Dores da Silva, aqui do Rio. Então, Rodrigo, como é que a gente pode responder a pergunta de Maria das Dores? Bom, acho que primeiro a gente tem que falar minimamente o que é o programa de apadrinhamento afetivo. A ideia desse programa é criar vínculos com crianças e adolescentes que não têm chances de voltar para casa ou também não têm chances de serem adotadas. Então, eles estão ali privadas da convivência familiar, estão numa situação de acolhimento, seja em razão da idade, de ter uma doença muito grave. E aí pessoas podem se inscrever nesses programas. Esses programas eles podem ser executados diretamente pela Vara da Infância e da Juventude, pelo Poder Judiciário, ou por ONGs que existam na área de competência da Vara no município.
Então, embora não exista um cadastro onde essas informações sejam todas consolidadas, eu aconselho que a pessoa procure a Vara da Infância e da Juventude do lugar onde ela mora para se informar como é essa rede e esses programas de apadrinhamento, se eles estão oferecidos pelo Poder Judiciário ou até por ONGs. Pois é, qual o perfil desse candidato ao apadrinhamento, doutor Rodrigo? Porque é assim, alguém que está querendo dar algum afeto, dar algum amor, mas ao mesmo tempo não quer assumir uma responsabilidade, é isso? Exatamente isso. A pessoa não é obrigada a nada, não é obrigada a exercer a guarda da criança, não é obrigada a adotar. Ela vai servir como uma referência afetiva para aquela criança que está vivendo ali durante um período prolongado numa entidade de acolhimento. Agora, existem muitos casos de sucesso, né? Porque eu acho que o êxito desse programa de apadrinhamento é quando esse vínculo se fortalece de forma tal que, de repente, dependendo da idade da criança, até o padrinho afetivo resolve adotá-la. Não existe nenhum impedimento para isso, porque se pressupõe que se ela está no programa de apadrinhamento é porque não há pessoas no Cadastro Nacional de Adoção que queiram adotá-las. E até mesmo, não necessariamente vai ter uma ação de guarda ou uma ação de adoção. Mas essas pessoas funcionam muitas vezes como referências afetivas para após a maioridade. Às vezes, por exemplo, um adolescente de 15 anos é acolhido e vai permanecer acolhido por uma série de circunstâncias, por conflitos familiares até 18 anos. Após 18 anos, ele vai ser desligado da entidade de acolhimento, ele pode ter como referência uma família, por exemplo, ou uma pessoa com quem ele teve contato durante o período de acolhimento. Pode morar com essa pessoa, ou pelo menos ter algum tipo de apoio na sua vida adulta. É isso que eu ia te perguntar até, assim, necessariamente o acolhido está morando com esse voluntário aqui ou não? Ele simplesmente ele estabelece um vínculo, né, afetivo, emocional? Ele recebe visitas na entidade de acolhimento, ele sai para fazer atividades de convivência comunitária, por exemplo, um shopping, um teatro. Muitas vezes, no final do ano, ele passa Natal com essas pessoas do programa de apadrinhamento, tudo com controle do Poder Judiciário e do Ministério Público. Na medida que a gente está vendo que esse tipo de iniciativa ainda está muito embrionária em outros estados, né? Tanto é verdade que muitas pessoas, existe um cadastro nacional de crianças e adolescentes acolhidos, que teoricamente é gerido pelo CNJ, que estaria os dados de acolhimento, mas esse cadastro não se encontra atualizado. As informações nele não estão fidedignas com a realidade dos estados do Brasil. Isso é até uma pauta que o CNJ está enfrentando aí na reformulação do Cadastro Nacional de Adoção. Mas, de toda forma, esse dado ainda não é muito produzido nacionalmente, no âmbito dos estados. Tanto que a gente recebe muitas visitas de pesquisadores, de pessoas que trabalham com o tema do acolhimento, com política de saúde, de vários estados que vêm ao Rio, muitas vezes porque ouvem falar ou vêm na internet o nosso trabalho para conhecer como a gente produz e que parâmetros a gente está utilizando para coletar esses dados sobre acolhimento no estado. Agora, uma questão, doutor Rodrigo, é a estatística, são os dados que são levantados. Outra coisa são as possibilidades jurídicas de se adotar ou de se colocar como voluntário no Brasil inteiro, né? Quer dizer, qualquer unidade da federação pode ter esse processo de voluntariado, ou não? Sim, sempre tem. Na verdade, o que vai ser a diferença é que se, na verdade, naquela comarca, naquele município, enfim, existe uma sociedade civil engajada nesses projetos, desenvolvendo esses projetos, ou se isso é executado diretamente pelo Poder Judiciário, as duas possibilidades. Mas, geralmente, os programas de voluntariado vêm das organizações não governamentais, né? Eu acho que qualquer cidadão pode se informar, usar como referência a Vara da Infância e da Juventude para obter esse tipo de dado. Quer dizer, doutor Rodrigo, hoje com a informação que nós temos, né, não há que se alegar falta de informação para se ingressar num programa como esse, né? Basta entrar na internet que se encontrará vasto material, né? Sim, sem dúvida. Até porque a nova Lei 3.509, ela traz claramente uma regulamentação mínima para o programa de apadrinhamento afetivo. Então, quer dizer, era um programa que já vinha sendo executado com muito sucesso há muitos anos, mas não estava ainda na lei. E agora, com essa alteração recente de 2017 no Estatuto da Criança e do Adolescente, passou a constar essa possibilidade do Poder Judiciário executar diretamente ou através de organizações não governamentais, e tem sido bem interessante. Renato, o trabalho do MCA, ele é meramente estatístico ou também é feita uma análise qualitativa dos dados que vocês coletam ali? A nossa função ali é de fato fazer com que a ferramenta seja uma ferramenta palpável à luz de quem trabalha na rede protetiva. Então, a gente trabalha ali
na fiscalização da alimentação dessas fichas, o que está faltando, o que está pendente, qual é a informação ali que está pobre ainda, que precisa ser mais enriquecida. Então a gente entra em contato com as instituições de acolhimento, fortalece o vínculo de alimentação do sistema, para que ao final a gente consiga distribuir dados qualitativos, né? Dados de qualidade para toda a população que atua nessa rede de proteção. Exatamente essa é uma curiosidade que eu tive ao longo do nosso programa, né? Esses dados, eles são para uso interno do MP, ou um cidadão que queira fazer uma pesquisa, queira ter mais informações, ele pode acessar também via alguma ferramenta? São duas coisas distintas. A gente tem a ferramenta, o MCA, o sistema em si, que é um sistema fechado, né? A gente está falando de crianças e adolescentes, então a gente está falando de informações que são sigilosas. E ao final de cada semestre, a gente colhe essas informações, a gente faz uma varredura no sistema e distribui dados estatísticos, divulga dados estatísticos. Esses dados eles estão na página do MCA, disponível para toda a população, para toda a rede acessar, pesquisadores, enfim, qualquer pessoa pode acessar todos os censos, desde o primeiro censo do MCA em 2008 até o último agora de junho de 2018. E todos os promotores, doutor Rodrigo, do MP do Rio de Janeiro, eles têm a possibilidade de interagir instantaneamente com esse programa? Todos os promotores com atribuição na infância e da juventude, em todo o Estado, têm a obrigação de fiscalizar e alimentar o sistema. Isso, inclusive, é fiscalizado através da corregedoria, tem um tópico específico no relatório da corregedoria. Fora isso, nós também trocamos informação com as promotorias o tempo inteiro, garantindo essa alimentação. Os maiores usuários do sistema mesmo são os promotores de justiça e as entidades de acolhimento. Mas, sem dúvida alguma, esses dados da realidade que fazem com que o sistema seja dinâmico, que as informações apareçam em tempo real, que você desburocratize toda a comunicação entre a entidade de acolhimento e a promotoria, eles se dão muito em função da alimentação. Então, me lembro que no momento de implementação do sistema, em 2007, até ser produzido o primeiro censo, houve um trabalho de divulgação do que era o MCA, dos benefícios que o MCA poderia trazer num longo prazo, porque a sensação que se tinha no início de quem estava na ponta é que estava alimentando o sistema do MP. Mas esse sistema ele nunca foi concebido como base de dados interna para o MP. Serve também de ferramenta de trabalho para o promotor de justiça, mas a gente está trabalhando para o sistema de acolhimento, para as crianças, enfim, para as entidades de acolhimento, para fazer a informação ser democratizada e circular entre todos os atores. Para finalizar, doutor Rodrigo, qual é a sua expectativa nesse tema? Estamos evoluindo, o quadro está ficando cada vez pior. O que o senhor poderia dizer para as pessoas que estão interessadas no nosso tema? Eu acho que a perspectiva de acolhimento no Brasil é bastante preocupante. Eu não tenho como falar de outras realidades do país, mas, sem dúvida alguma, no Rio de Janeiro, essa tendência, né, de decréscimo, ela vem sendo registrada desde o início, por todos os fatores, mudanças, alterações da lei, o próprio monitoramento de informações através do MCA. Nós começamos esse trabalho em 2008 com cerca de 3.730 acolhidos. Hoje nós temos cerca de 1.650. Esse número oscila diariamente conforme crianças são acolhidas e desligadas das entidades de acolhimento. Então a perspectiva para o Estado do Rio de Janeiro é de diminuição desse número. Até agora esse número nunca aumentou. Desde o primeiro censo ele vem sempre evoluindo no sentido de ser reduzido. Sim, e com essa informação do doutor Rodrigo, infelizmente, nosso MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença dele, doutor Rodrigo Medina, ele que é titular da 6ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da capital, Rio de Janeiro, e que também é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, Matéria Não Infracional da Infância e da Juventude. Eu também agradeço o servidor Renato Marques Lisboa Filho, ele que é analista do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro e supervisor do módulo Criança e Adolescente, o MCA. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar críticas e sugestões para o nosso e-mail, que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e até lá!